Você já contratou alguém que parecia perfeito na entrevista, mas se tornou um problema em 3 meses? Ou pior, perdeu um candidato excepcional porque seu processo de seleção não conseguiu identificar seu verdadeiro valor? Eu sou Letícia Belia, psicóloga e especialista em comunicação para líderes, e hoje vamos desvendar por que 89% das contratações consideradas erradas poderiam ter sido evitadas com estratégias mais precisas de avaliação. Vamos mergulhar na neurociência da tomada de decisão, na psicologia comportamental aplicada e em metodologias que realmente predizem performance futura. Nos próximos minutos você vai descobrir como transformar o seu processo seletivo em uma ferramenta estratégica que prevê compatibilidade cultural, potencial de desenvolvimento e longevidade na organização, incluindo técnicas psicológicas para detectar inconsistências e distorções durante a entrevista. A neurociência do erro de seleção. Vamos começar pelo que a ciência nos ensina como motivo de errarmos tanto ao escolhermos pessoas. Pesquisas da Universidade de Harvard revelam que o nosso cérebro comete erros sistemáticos durante os processos de avaliação, e esses erros custam às organizações uma média de 240% do salário anual de cada contratação inadequada. O primeiro erro é o que os neurocientistas chamam de efeito halo. Quando identificamos uma característica positiva num candidato, seja aparência, eloquência ou uma experiência impressionante, nosso cérebro automaticamente assume que outras qualidades também são positivas. Isso acontece em menos de 7 segundos de interação. O segundo erro é o viés de confirmação. Uma vez que formamos uma impressão inicial, passamos o resto da entrevista buscando evidências que confirmem a nossa primeira impressão, ignorando sinais contraditórios. Estudos da Universidade de Chicago mostram que tomamos decisões de contratação nos primeiros 10 minutos e usamos o tempo restante para justificar essa decisão. O terceiro erro é o viés de similaridade. Tendemos a contratar pessoas que se parecem conosco em valores, experiências ou estilos de comunicação. Como psicóloga, eu posso afirmar que compreender esses vieses não é suficiente para eliminá-los. Você precisa de sistemas estruturados que neutralizem a sua influência. A seleção eficaz acontece através de processos que canalizam a nossa intuição de forma produtiva, decodificando competências. Pesquisas do MIT mostram que 85% das habilidades necessárias para o sucesso profissional em 2030 ainda não foram identificadas, o que significa que você não pode contratar apenas baseado em experiências passadas. As competências demonstradas são aquelas que o candidato já aplicou em contextos específicos. Elas são importantes, mas têm validade limitada em ambientes que mudam rapidamente. As competências transferíveis são padrões de pensamento e comportamento que se adaptam a diferentes contextos. Como identificar competências transferíveis? Através de perguntas que revelam processos mentais, não apenas resultados. Em vez de perguntar qual foi seu maior sucesso, pergunte: descreva uma situação na qual você teve que tomar uma decisão importante com informações incompletas. E me diga como você estruturou seu raciocínio. A resposta revela muito mais do que o resultado específico. Revela como a pessoa processa a incerteza, busca informações adicionais, avalia riscos e toma decisões sob pressão. Essas são competências que se transferem para qualquer função ou setor. Outra estratégia poderosa é avaliar a inteligência adaptativa do candidato, que é a capacidade de aprender rapidamente em novos contextos. Faça perguntas como: conte sobre uma vez que você precisou dominar algo completamente novo em pouco tempo. Qual foi essa estratégia de aprendizado? Candidatos com alta inteligência adaptativa descrevem processos estruturados, identificam fontes confiáveis de informação, buscam mentores, praticam deliberadamente e ajustam abordagens baseadas em feedback. Eles não apenas aprendem, eles aprendem como aprender. Avaliando compatibilidade cultural sem homogeneização. Aqui está um paradoxo que todo líder enfrenta. Você precisa de pessoas que se adaptem à cultura organizacional, mas também precisa de diversidade de perspectivas para manter a organização competitiva. A solução está em distinguir entre valores fundamentais e estilos de trabalho. Valores fundamentais são princípios não negociáveis que definem como a organização opera.
ética, qualidade, colaboração. Esses elementos precisam estar alinhados. Estilos de trabalho são preferências individuais sobre como abordar tarefas e relacionamentos interpessoais. Aqui você quer diversidade. Para avaliar o alinhamento de valores, use cenários hipotéticos baseados em situações reais que a sua organização enfrenta. Por exemplo, imagine que você descobre que um colega está tomando crédito por trabalho que não fez. Como você lidaria com essa situação? A resposta revela valores em ação. Algumas pessoas priorizam confronto direto, outras preferem mediação, outras buscam evidências antes de agir. O estilo varia, mas todas podem demonstrar integridade através de abordagens diferentes. Para avaliar o potencial de contribuição cultural, pergunte sobre situações em que o candidato trouxe perspectivas diferentes para equipes anteriores. Descreva uma vez em que você questionou uma prática estabelecida e propôs uma alternativa. Como você comunicou a sua ideia e qual foi o resultado? Candidatos que agregam valor cultural não apenas se adaptam, eles contribuem para a evolução positiva do ambiente. Eles respeitam o que funciona enquanto identificam oportunidades de melhoria, detectando inconsistências e distorções. A psicologia da verdade. Como psicóloga, uma das perguntas que mais recebo de líderes é: como identificar quando o candidato está mentindo ou exagerando? A resposta não está em detectar mentiras pontuais, mas em identificar padrões de inconsistência que mostram falta de autenticidade ou de autoconhecimento. Primeiro, vamos entender a diferença entre tipos de distorção. Existem mentiras deliberadas onde a pessoa conscientemente inventa ou altera fatos. Existem exageros, onde experiências reais são amplificadas. E existem distorções inconscientes, onde a pessoa genuinamente acredita em uma versão idealizada da sua própria história. A técnica mais eficaz para identificar inconsistências é o que eu chamo de triangulação narrativa. Faça a mesma pergunta de 3 formas diferentes, em diferentes momentos da entrevista e observe variações de resposta. Por exemplo, no começo da entrevista, qual foi seu maior desafio profissional? No meio da entrevista, você pode dizer: conte sobre uma situação em que você teve que superar obstáculos significativos. E no final, descreva o momento em que testou seus limites. Respostas genuínas mantêm consistência nos elementos centrais, mesmo quando a linguagem varia. Distorções geram inconsistências em detalhes importantes, como datas, pessoas envolvidas, sequências de eventos ou resultados específicos. Observe também a linguagem corporal durante as narrativas. Quando pessoas relatam experiências genuínas, seus gestos são naturais e congruentes com o conteúdo emocional da história. Movimentos ensaiados, evitação de contato visual durante partes específicas da narrativa, ou mudanças súbitas no tom de voz, podem indicar desconforto com a veracidade do que está sendo dito. Outra técnica poderosa é a verificação emocional. Pergunte: como você se sentiu durante essa experiência? Emoções genuínas são complexas e específicas. Respostas vagas como foi desafiador, me senti motivado, podem indicar distância emocional da experiência relatada. Para identificar exageros de responsabilidade, use perguntas que exploram colaboração. Quem mais estava envolvido nesse projeto? Ou qual foi especificamente a sua contribuição versus a contribuição da equipe? Candidatos honestos acreditam a outros apropriadamente e são específicos sobre suas próprias responsabilidades. Preste atenção especial a histórias que são perfeitas demais. Experiências reais incluem erros, aprendizados e nuances. Narrativas onde tudo deu certo e o candidato sempre tomou as decisões certas podem indicar reconstrução idealizada da realidade, identificando o potencial de crescimento e liderança. Vamos abordar algo que separa contratações boas de contratações excepcionais: a capacidade de identificar potencial latente. Estudos da McKinsey mostram que organizações que contratam baseadas em potencial, não apenas em performance passada, têm de 2 a 3 vezes mais probabilidade de superar concorrentes em crescimento. O potencial de crescimento se manifesta por meio de 3 indicadores principais: curiosidade intelectual, resiliência adaptativa e orientação para impacto. Curiosidade intelectual é fazer perguntas que revelam conexões não óbvias. Pergunte: qual foi a última vez que você mudou de opinião sobre algo importante? O que provocou essa mudança?
Candidatos com alta curiosidade intelectual descrevem processos em que buscaram ativamente perspectivas contrárias às suas, questionaram as suas próprias premissas e ajustaram conclusões baseadas em novas evidências. Eles não apenas aceitam mudança, eles a procuram. Resiliência adaptativa é diferente de resistência. Resistência é aguentar a pressão sem mudar. Resiliência adaptativa é usar a pressão como catalisador para a evolução. Pergunte. Descreva um período particularmente desafiador na sua carreira. Como você se transformou através dessa experiência? Respostas reveladoras incluem aprendizados específicos, mudanças de abordagem e como usaram dificuldades para desenvolver novas capacidades. Eles não apenas sobreviveram, eles emergiram mais fortes e mais capazes. A orientação para o impacto se manifesta através de capacidade de conectar ações individuais com resultados organizacionais maiores. Pergunte: como você mede o sucesso do seu trabalho além de métricas óbvias? Candidatos orientados para impacto pensam sistematicamente. Eles consideram o efeito de segunda e terceira ordem das suas ações, buscam feedback de múltiplas fontes e ajustam comportamentos baseados em resultados amplos e não apenas em metas pessoais. Agora vamos às técnicas específicas que transformam entrevistas de seleção em avaliações profundas de capacidade e caráter. A primeira técnica é o funil de especialidade. Comece com perguntas amplas e vá funilando até detalhes específicos. Por exemplo, conte sobre um projeto desafiador que você liderou. Seguido de: qual foi o maior obstáculo? Após a resposta, pergunte: como exatamente você abordou esse obstáculo? Que alternativas você considerou antes de escolher essa abordagem? Candidatos que inventam ou exageram histórias começam a se contradizer quando você aprofunda detalhes. Candidatos genuínos fornecem detalhes consistentes e revelam nuances que só quem viveu a experiência conhece. A segunda técnica é a análise de padrões comportamentais. Faça a mesma pergunta sobre 3 situações diferentes e observe consistências nas respostas. Descreva como você lida com conflitos, aplicado a contextos de equipe, clientes e superiores. Padrões consistentes indicam características genuínas de personalidade. A terceira técnica é a avaliação da capacidade de pensar sobre o próprio pensamento, chamada de metacognição. Pergunte: olhando retrospectivamente para essa decisão, o que você faria diferente e por quê? Candidatos com alta metacognição identificam não apenas erros táticos, mas padrões de pensamento que podem ser melhorados. Eles demonstram capacidade de autorreflexão e crescimento contínuo. Recomendo também a técnica da pressão controlada com inclusão de elementos de estresse durante a entrevista. Perguntas desafiadoras, cenários hipotéticos complexos ou mudanças súbitas de tópico. Observe como o candidato mantém a compostura, organiza os pensamentos e se comunica sob pressão. Validação por meio de referências estratégicas. Referências estão entre as ferramentas mais subutilizadas nos processos seletivos. A maioria dos líderes faz perguntas genéricas e recebe respostas politicamente corretas. Para mudar isso, primeiro escolha as referências certas. Peça ao candidato 3 tipos de referências: um superior direto, um par e um subordinado. Cada perspectiva revela aspectos diferentes de liderança e colaboração. Para essas referências, faça perguntas específicas que geram respostas úteis. Em vez de como você avalia o desempenho dessa pessoa, pergunte: em que situações essa pessoa brilha? Em quais ela precisa de mais suporte? Para superiores, pergunte: se você tivesse que escolher uma área de desenvolvimento para essa pessoa, qual seria e por quê? Para pares, como essa pessoa contribui para a dinâmica da equipe? Para subordinados, como essa pessoa adapta seu estilo de liderança para diferentes situações? Preste atenção ao que não é dito. Excitações, respostas vagas, elogios muito genéricos podem indicar reservas que a pessoa não quer expressar diretamente. Valide consistência entre diferentes referências. Se o superior elogia a habilidade de comunicação, mas um par menciona a dificuldade de colaboração, você tem uma inconsistência que merece investigação. Uma técnica psicológica avançada é fazer perguntas que exijam exemplos específicos das referências. Pode me dar um exemplo concreto de como essa pessoa lidou com uma situação de alta pressão? Referências genuínas
fornecem detalhes específicos e referências de favor tendem a dar respostas genéricas. Integração entre avaliação técnica e soft skills. Aqui está onde muitos processos seletivos falham. Eles avaliam competências técnicas e soft skills separadamente, perdendo a oportunidade de ver como essas capacidades se integram na prática. A estratégia mais eficaz é criar simulações que exijam tanto expertise técnica quanto habilidades interpessoais. Por exemplo, para uma posição de gestão, peça ao candidato para analisar um problema real da sua organização e apresentar soluções para uma equipe simulada. Observe não apenas a qualidade da análise técnica, mas como a pessoa estrutura a apresentação, responde a questionamentos e adapta a comunicação para diferentes audiências. Essas habilidades integradas são o que realmente prediz sucesso em posições de liderança. Para posições técnicas, inclua elementos de comunicação nas avaliações práticas. Peça ao candidato para explicar o seu raciocínio enquanto resolve um problema, ou para ensinar um conceito técnico para alguém sem background na área. A capacidade de traduzir a expertise técnica em linguagem acessível é fundamental em organizações modernas, onde colaboração interdisciplinar é essencial para a inovação. Sinais de alerta psicológicos durante a entrevista. Como psicóloga e especialista em comunicação de líderes, eu quero compartilhar sinais comportamentais que podem indicar problemas futuros de performance e de adaptação cultural. O primeiro sinal é rigidez cognitiva excessiva. Candidatos que respondem a todas as perguntas com estruturas idênticas, que não conseguem adaptar a comunicação para diferentes contextos, ou que demonstram dificuldade para considerar perspectivas alternativas, podem ter limitações para trabalhar em ambientes dinâmicos. Teste isso apresentando cenários ambíguos onde não existe uma resposta certa. Observe se o candidato consegue navegar na incerteza, considerar múltiplas possibilidades e demonstrar raciocínio mesmo sem conclusões definitivas. O segundo sinal é a externalização sistemática de responsabilidade. Preste atenção a padrões onde o candidato sempre atribui fracassos a fatores externos, chefes incompetentes, equipes disfuncionais, recursos inadequados, sem reconhecer contribuições pessoais para resultados negativos. Pergunte especificamente. Conte sobre um erro significativo que você cometeu e como lidou com as consequências. Candidatos com maturidade emocional assumem responsabilidade, descrevem aprendizados e demonstram mudanças comportamentais subsequentes. O terceiro sinal é necessidade excessiva de validação. Candidatos que constantemente buscam confirmação durante a entrevista, como "isso responde a sua pergunta? É isso que vocês estão procurando?", podem ter dificuldades para tomar decisões independentes ou de trabalhar com autonomia. O quarto sinal, inconsistência entre valores declarados e comportamentos descritos. Preste atenção quando o candidato afirma valorizar colaboração, mas descreve apenas sucessos individuais, ou quando declara priorizar qualidade, mas relata sempre escolher velocidade sob decisão. O quinto sinal é a incapacidade de articular fracassos ou limitações. Candidatos que não conseguem identificar áreas de desenvolvimento que nunca falharam em nada importante, ou que transformam todas as fraquezas em forças disfarçadas, podem ter limitações de autoconhecimento, o que dificulta o crescimento profissional. Tomadas de decisão baseadas em evidências. Agora vamos estruturar um processo de decisão que minimiza vieses e maximiza a precisão. Pesquisas da Universidade da Pensilvânia mostram que decisões estruturadas são 25% mais precisas do que decisões intuitivas, mesmo quando tomadas por especialistas experientes. Estabeleça critérios de avaliação antes de conhecer os candidatos. Defina exatamente quais competências e experiências e características são essenciais, importantes e desejáveis para a vaga que você tem disponível. Atribua pesos específicos para cada categoria. Use múltiplos avaliadores com perspectivas diferentes. Inclua pessoas que trabalharão diretamente com o novo colaborador, mas também alguém de fora da área, que pode identificar tendências não desejáveis. Documente evidências específicas para cada critério. Em vez de boa comunicação, escreva: explicou conceitos técnicos complexos de forma clara durante a simulação, adaptou linguagem para diferentes audiências, respondeu a questionamentos sem defensividade.
Tome decisões em duas etapas. Primeiro, cada avaliador pontua independentemente. Depois, reúna todos para que discutam discrepâncias e cheguem a uma avaliação consensual baseada em evidências, não em impressões. Implemente um sistema de feedback pós-contratação. Acompanhe a performance dos novos colaboradores por pelo menos 6 meses e correlacione com as suas avaliações iniciais. Isso permite refinar continuamente o seu processo seletivo. Dominar essas técnicas transforma não apenas a sua capacidade de selecionar talentos, mas a sua eficácia como líder em todas as interações profissionais. Se esse conteúdo transformou a sua perspectiva sobre contratação, compartilhe com outros líderes que também enfrentam esses desafios. E se você quer continuar aprofundando as suas estratégias de liderança, inscreva-se no canal e ative as notificações. Cada contratação é uma aposta no futuro da sua organização. Quando você domina a ciência da seleção, não apenas reduz riscos, você cria vantagem competitiva sustentável por meio de pessoas excepcionais. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!